Olá pessoal, continuando com estudos das funções, nesta aula iremos explorar a classificação das funções quanto ao número de elementos no conjunto imagem. Vamos supor uma função definida num domínio D e com um contradomínio denotado como sendo a função, né, que a cada elemento x do domínio faz corresponder um elemento y no contradomínio. Então temos essa classificação aqui, ó. Tipo de função sendo injetora, sobrejetora ou bijetora. Então vamos lá o que significa, do ponto de vista da definição, uma função ser injetora ou injetiva. É o seguinte: para todo par de elementos x1 e x2 no domínio da definição da função, tais que esses dois elementos são distintos, então isso implica que as imagens desses elementos também são distintos. De forma análoga, significa que se você pegar e observar no conjunto imagem duas imagens iguais, essas imagens estão associadas a elementos iguais no domínio, certo? Seria o contra-recíproco, né, desta definição aqui. Então vamos colocar aqui um esquema diagramático que ilustra esta definição. Temos uma função injetiva ou injetora, nesse caso, aqui representada. Por quê? Porque para cada par de elementos distintos no domínio da definição da função, temos imagens distintas. Então, por exemplo, 1 diferente de 2 e diferente de 3, no conjunto do domínio aqui. A 1 faz corresponder ao A, a 2 faz corresponder ao B e o 3 faz corresponder ao C. Não tem problema nenhum em estar ficando isolados aqui o D e o E, porque a questão é que se você pegar elementos diferentes do domínio, eles precisam ter imagens diferentes. Em outras palavras, se você estiver aqui observando imagens iguais, estaria correspondendo a elementos iguais. Então, do ponto de vista diagramático, isso estaria representando uma função injetora. Em relação à imagem, nesse caso, observem que o conjunto imagem, aqui nesse caso, é formado por A, B e C apenas. Porém, o contradomínio, além de A, B e C, contém também D e E. Então, nesse caso, temos uma relação entre a imagem e o contradomínio, no sentido de que, neste caso concreto, o conjunto imagem é subconjunto do contradomínio da função. Certo? Pois bem, função sobrejetora ou sobrejetiva. Uma função é dita sobrejetora ou sobrejetiva se para todo elemento do contradomínio existe um elemento no domínio tal que y é igual a f em x, ou seja, todo elemento do contradomínio como sendo imagem de um elemento do domínio. Vamos tentar entender isso a partir desse diagrama aqui. Temos no conjunto do domínio da definição da função os números 1, 2, 3 e 4. E lá no contradomínio A, B, E, C. Observem que se aqui a gente associar a 1 ao elemento A, o 2 ao elemento B e o 3 e o 4 de forma simultânea ao elemento C, satisfaz, no caso, a definição de função sobrejetora. Por quê? Porque não sobra nenhum elemento do conjunto do contradomínio. Observe que certo? Para todo elemento do contradomínio é imagem de um elemento do domínio. Então, portanto, neste caso, temos a imagem não como subconjunto do domínio, mas agora como sendo, o contradomínio. A imagem, o conjunto de imagem coincide com o contradomínio, nesse caso. Para a função injetora, isso não acontece. A imagem está contida no contradomínio. Porém, para a função sobrejetora, a imagem e o contradomínio é o mesmo conjunto. Certinho? E função bijetora? Uma função bijetora é aquela função que é injetora e sobrejetora simultaneamente. Então isso é importante que fique claro. De forma simultânea, se você tiver uma função injetora e sobrejetora, automaticamente ela é dita bijetora. Bijetora, ou também conhecida como função 1 a 1 ou bijeção, por exemplo, e por aí vai. Na literatura você encontra essa terminologia para identificar esta função. Isso é observado aqui. Observe que este diagrama aqui representado, por isso que chama 1 a 1, o 1 correspondendo a A, o 2 está associado a B, o 3 a C e o 4 a D. Observe que nesse caso, cada elemento do domínio distinto está associado a um elemento distinto do contradomínio, ou seja, a função injetora,
E por outro lado, não fica ninguém no contradomínio sem estar representado como sendo imagem de um elemento do domínio, ou seja, a função ao mesmo tempo sendo sobrejetora. Aqui, mais uma vez, temos a imagem como sendo o contradomínio da função. Bom, vamos tentar resumir então essas ideias a partir daqueles exemplos lá diagramáticos. Observe que nosso interesse aqui é explorar cada um desses 4 diagramas como sendo funções injetoras, sobrejetoras, sobrejetoras. Então vamos explorar esse fato. Observe no primeiro diagrama aqui, ó. Será que essa função é injetora, sobrejetora ou bijetora? Vamos lá. Observe que aqui, esse elemento 1, 2 e 3, que são distintos no conjunto domínio da função, correspondem a 7, 8 e 9 na sequência lá no contradomínio. Certo? Observe que para cada par de elementos distintos do domínio, temos imagens distintas. Então, mesmo que, nesse caso, o conjunto imagem, nesse caso composto pelos números 7, 8 e 9, esteja contido no contradomínio, que é característico de quê? Das funções injetoras, automaticamente, por termos verificando essa condição, que é a definição da função injetora, e o fato de essa condição estar acontecendo, ou seja, cada par de elementos distintos do domínio, fazendo corresponder elementos distintos no contradomínio, então temos uma função que ela é injetora. Entenda que ela não pode ser sobrejetora, por quê? Porque temos um elemento aqui, que seria o 10, que não está associado a nenhum elemento no conjunto do domínio da função. Para a função ser sobrejetora, para todo elemento y do contradomínio, precisa existir um x no domínio, tal que esse y seja imagem pela função f desse elemento x. Isso não acontece aqui, por exemplo, para no caso o número 10. Então a função ela é injetora, porém não é sobrejetora, e muito menos bijetora, porque para ser bijetora precisa ser simultaneamente injetora e sobrejetora. Então temos aqui uma função representada por esse diagrama como sendo apenas injetora. Vamos ao segundo. Observe o seguinte, você tem uma associação aqui, 1, 2, 3 e 4 elementos no domínio da função e 10, 20, 30 elementos do contradomínio da função. A 1 faz corresponder o 10, 2 faz corresponder o 20, e números distintos aqui, ó, detalhe, 3 e 4, fazendo associação com o número 30, ou seja, temos dois elementos distintos com o domínio, fazendo corresponder um mesmo elemento no contradomínio. Isso não pode acontecer para uma função injetora. Então essa função não tem como ser injetora, porque temos dois elementos que são distintos e as imagens são iguais, dois elementos distintos, 3 e 4, tendo a mesma imagem como sendo 30. Então essa função ela não é injetora. Agora, será que ela é sobrejetora? Observe que a sobrejetividade da função se dá no sentido de que todo elemento do contradomínio tem que ser imagem de um elemento do domínio. Observe que aqui acontece isto, de fato, correto? De fato, aqui temos 10, 20 e 30 no contradomínio, todos esses elementos tendo um elemento do domínio do qual ele é a imagem. Então aqui temos, de fato, uma função sobrejetora. Bijetora ela não é, porque precisa ser tanto injetora quanto sobrejetora. Então essa função é apenas sobrejetora. Observem essa função aqui no diagrama número 3. Essa função aqui é aquela função chamada de 1 a 1. Observe que cada elemento do domínio associado a um único elemento lá do contradomínio, observe que é característico das funções bijetoras, chamadas de bijeções ou relações biunívocas. Nesse caso temos uma função que ela é bijetora e certamente ela é bijetora, implica automaticamente que ela é injetora e sobrejetora. Se vocês quiserem analisar de forma independente, observe que ela é de fato injetora porque a cada elemento distinto no domínio faz corresponder um elemento distinto na imagem, nesse caso, a imagem coincidindo com o contradomínio, que é o caso aqui, não fica ninguém no contradomínio sem ser imagem de um elemento do domínio, então esta relação ela é verificada. E o fato da função ser sobrejetora é precisamente porque todo elemento do contradomínio, certo? É imagem de um elemento do domínio. Então é automaticamente injetora e sobrejetora e, portanto, é bijetora. Vamos lá, finalmente, explorar esse exemplo aqui. Ó.
1 no domínio fazendo corresponder ao 11, 2 ao 12, 3 e 4 sendo corresponder ao 13, e o 14 fica ele aqui sozinho, certo? No contradomínio. Observe que essa função aqui, ela não tem como ser injetora. Por quê? Porque acontece a mesma história observada aqui nesse segundo diagrama. Dois elementos distintos, 3 e 4, fazendo corresponder ao mesmo elemento. Aqui 30, aqui 13. Então essa função, dois elementos distintos no domínio, associados a um único elemento no contradomínio, ela não pode ser uma função injetora, certo? Essa função, ela também não é sobrejetora. Por quê? Porque todo elemento do contradomínio precisa ser a imagem de um elemento do domínio. E isso não acontece, por exemplo, com um elemento aqui, número 14, certo? Portanto, essa função também não é sobrejetora. E, não sendo injetora nem sobrejetora, certamente, muito menos será uma função bijetora, certo? Então temos exemplo de uma função que é, aqui do ponto de vista esquemático, desse diagrama, ela é apenas injetora, essa aqui é apenas sobrejetora, essa função aqui identificando uma função bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora simultaneamente. E por fim, essa função aqui, representada por esse diagrama, sendo uma função que não é nem injetora, nem sobrejetora e muito menos bijetora. Certinho? Então esses exemplos aqui a partir de diagramas são bem úteis para reforçar estas definições. E proponho agora dar continuidade a outros exemplos um pouco mais elaborados para fixar estas propriedades importantes. Vamos lá? Bom, três exemplos que ilustram muito bem o fato de caracterizar uma função como sendo injetora, sobrejetora e bijetora podem ser explorados a seguir. O primeiro diz respeito a uma função definida no conjunto dos números reais menos o zero, ou seja, o domínio aqui pode ser identificado como sendo R estrela, que é o conjunto dos números reais, tirando o zero, certo? Essa anotação é importante. E que tem como contradomínio o conjunto dos números reais. Então a primeira pergunta, será que essa função assim definida, como sendo para cada x, fornecendo esse número elevado ao cubo, o x ao cubo, ela é injetora? Observe que uma função é injetora desde que você pegando quaisquer dois elementos do domínio de definição da função, distintos os elementos, né? As imagens precisam ser distintas também. Então, será que se eu pegar x1 e x2 no domínio da definição da função, distintos, certo? Implica que as imagens, respectivas imagens são distintas? Ora, a função é definida como sendo a função cúbica, aqui ó, x elevado ao cubo. A cada elemento faz corresponder ao seu respectivo cubo. Nesse caso, certamente, se você tiver dois elementos, x1 e x2 no domínio, dois números distintos, os respectivos cubos também serão números distintos. Isto, portanto, caracteriza a função injetora, ou seja, par de elementos distintos do domínio fornecendo imagens distintas. Para todo par de elementos do domínio da definição da função, implica que imagens são distintas. Portanto, esta nossa função ela é injetora. Será que ela é sobrejetora? Vamos lá. Observe o seguinte, do ponto de vista diagramático, você pode representar aqui o domínio da definição da função como sendo o conjunto dos números reais menos o zero, e como contradomínio como sendo o conjunto dos números reais. Aqui precisamos destacar o seguinte. Vamos pegar alguns elementos aqui de referência, alguns numerinhos aqui. Por exemplo, 1, 2, 3 e por aí vai. A função é x elevado ao cubo. Então, o que essa função faz? Faz corresponder um número no domínio, por exemplo 1, com seu respectivo cubo no contradomínio. Então teríamos aqui 1 fazendo corresponder 1 elevado ao cubo, ou seja, 1. Beleza. O 2, por exemplo, estaria associado a qual elemento no contradomínio? A 2 elevado ao cubo. Ou seja, exatamente, 8. Porém, aqui temos um detalhe importante. No caso, o zero, ele, por ser um número real, ele pertence ao contradomínio de definição da função. Porém, você não tem como obter ou associar o valor zero com um valor do domínio da definição da função. Por quê? Porque o único número que elevado ao cubo daria zero seria o próprio zero, mas o zero não faz parte do domínio de definição da função, certo? Então, portanto,
temos a imagem da função como sendo um subconjunto do contradomínio da função. Isso não caracteriza a função sobrejetora, muito pelo contrário. Se isso acontecer, a função ela não é sobrejetora. Então f não é sobrejetora. E se a função, ela, mesmo sendo injetora, ela não é sobrejetora, portanto, ela não é bijetora. Certo? Lembrando que para ser bijetora precisa ser simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Vamos ao segundo exemplo lá. O segundo exemplo diz respeito a uma função definida no conjunto dos números reais, ou seja, o domínio que já podemos identificar para essa função como sendo o conjunto dos números reais, e o contradomínio como sendo os reais positivos, correto? E a função é definida como sendo um módulo de x, ou seja, é uma função que associa a cada número real seu respectivo módulo. Lembrando o módulo que foi apresentado em aulas anteriores, vocês podem consultar, vou deixar a descrição aqui no vídeo. Vocês podem encontrar a definição formal do módulo número real, como sendo o próprio número real, se o número real for maior ou igual a zero, e como sendo o oposto desse número real, se o número real é menor do que zero. O detalhe aqui está no entendimento seguinte: será que essa função assim definida ela é injetora? Observe que f ela não pode ser injetora. Por quê? Pois, por exemplo, se você pegar 2020, o módulo de 2020, por se tratar de um número real positivo, é o próprio 2020. Mas se você pegar menos 2020, o módulo do número negativo seria o oposto desse número. Ou seja, seria menos 2020, ou seja, menos com menos mais 2020. Portanto, temos dois valores distintos no domínio da definição da função. Observe que o domínio aqui é todo número real, que fornecem a mesma imagem. Isso não pode acontecer para a função ser injetora. Então, portanto, a função não é injetora, porque dois elementos distintos do domínio fornecem a mesma imagem. Pronto. Esquematicamente falando, teríamos o seguinte. Por exemplo, o número 2020 e o número menos 2020. No conjunto do domínio, estando associado ao mesmo número, nesse caso, 2020. Isso não é característico da função injetora. Tudo bem? Agora, será que é uma função sobrejetora? Observe o seguinte: a imagem dessa função está aqui, ó. A imagem são os números reais positivos, se eles forem positivos, ou seja, todos os números reais positivos. E se o número real for negativo, você precisa trocar o sinal, ou seja, também está aqui fornecendo os números reais positivos. Observe então que a imagem resulta sempre no conjunto dos números reais positivos, que seria aquele retorno da função quando você avalia no número real. Se você avalia no número real negativo, o módulo desse número negativo é positivo. Se você avalia o módulo do número positivo, também resulta no número positivo. Ou seja, o conjunto de imagem como sendo o conjunto dos números reais positivos. Portanto, o conjunto de imagem coincide com o contradomínio da função, característico das funções sobrejetoras. Então, aqui f ela é sobrejetora. Então você tem uma função que ela é sobrejetora, porém ela não é injetora. Bom, se não é injetora, mesmo sendo sobrejetora, não pode ser uma função bijetora. Então, portanto, aqui f não é bijetora. Certo? Então temos um exemplo de uma função que ela é injetora apenas, sobrejetora apenas. O que vocês acham daquilo lá? Observe que é uma função
definida no conjunto dos números reais e com valores no conjunto dos números reais. Ou seja, tanto o domínio da função quanto o contradomínio é o conjunto dos números reais. Se você for dar uma olhada aqui na injetividade da função, será que essa função é injetora? É o seguinte, se você pegar valores distintos no domínio da definição da função, então certamente, se você pegar dois números distintos, ou respectivos duplos, né, que é como é definida a função aqui, também serão distintos. Então, x1 diferente de x2, no domínio da definição da função, implica em que 2 vezes x1 diferente de 2 vezes x2. Portanto, a função ela é injetora. A função é também sobrejetora. Por quê? Porque se você pegar um número real qualquer e multiplicar por 2, sempre fornece um número real. Você não vai ter nenhum número real aqui que fique sem ser imagem do número real no domínio. Por exemplo, se você fizer o gráfico, pode ficar até mais simples de entender. Observe que o gráfico dessa função, você conhece, né? Que seria uma função bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, similar à função de identidade, porém com uma inclinação um pouco maior. Você pode fazer uma tabelinha, observar aqui o comportamento, por exemplo, da função y igual a 2 vezes x, seria mais ou menos assim, correto? E a imagem, que seriam os valores possíveis de y, observem aqui, ó, seria todos os números reais, que estaria percorrendo, na medida em que x percorre o conjunto dos números reais, o conjunto imagem de menos infinito a mais infinito, o conjunto imagem percorre também os valores de menos infinito a mais infinito. Então, você observa aqui, a partir do gráfico, por exemplo, que a imagem da função é o conjunto dos números reais. Sendo a imagem o conjunto dos números reais, nesse caso, coincide com o contradomínio da função, que também é o conjunto dos números reais. Sendo assim, uma função que ela é, nesse caso, por este motivo, sobrejetora, e ela já era injetora, então, sendo injetora ao mesmo tempo e ao mesmo tempo sobrejetora, ela é exatamente bijetora. Então, portanto, aqui podemos concluir que a função f ela é bijetora. Então, são alguns exemplos relativamente simples explorados para reforçar a definição e caracterização de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Espero que tenha entendido. Se você gostou do vídeo, pode deixar lá curtir, pode se inscrever para ficar por dentro das atualizações toda semana e convidar aquele amigo, aquela amiga que tem aquela dificuldade em cálculo. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos. Até lá.